Fala, galera. Beleza? Como é que estão? Eu sou o Thiago Yamaguchi, sou formado em segurança da informação, já trabalho na área de cibersegurança já tem um tempo. Eu resolvi fazer esses registros aqui, futuramente o canal, não sei, com a intenção de a gente ver a cibersegurança de forma prática. Eu tentar passar meu conhecimento e a gente ir aprendendo junto e se desenvolvendo. Então, nós vamos utilizar a plataforma Cyber Defender, uma plataforma que já conheço tem um tempo. E ela tem vários desafios ali dentro, alguns city apps. É bem legal para a gente aprender. E para quem não conhece, ela é gratuita. Tem um plano pago, mas o que a gente vai fazer aqui é forma gratuita e ele é muito bom. O Premium é só para você dar um boom mesmo. Ele é muito bom. E a gente vai aprender de forma prática, forma realista. A gente vai acessar os laboratórios, vai interagir nos laboratórios que simulam cenários reais de invasão, ataque, análise forense, engenharia reversa, o threat hunting e muito mais. Acho que é um campo digital para a gente olhar incidentes e realmente trazer para para nossa realidade, tá? Então, vamos lá. É meu primeiro vídeo. Pessoal, se tiver falando muito rápido, se eu estiver falando devagar, pode pôr no 2x, pode acelerar, não vou ficar chateado, tranquilo. E se tiver alguma crítica construtiva, escreve em algum lugar, tá? Manda no chat, eu não sei como é que vai estar isso aqui futuramente. Com o canal, talvez tenha deixar comentário. Deixa sua crítica construtiva, tá muito barulho no fundo, melhora isso, melhora aquilo. Você fala muito devagar, coloca no 2x, enfim. Vamos, vamos lá para a plataforma. A gente começa a se desenvolver e eu vou dar uma explicada. O que que é o que é o que, como é que a gente faz as coisas lá dentro, beleza? Deixa eu colocar aqui na plataforma. Tá? É bem simples a plataforma. Você faz seu cadastro, é cyberdefenders.org, faz seu cadastrinho lá, seu e-mail, responde as perguntinhas de nivelação e boa. Vida que segue. Aí lá dentro você vai colocar, tem o dashboard lá, o tracks, para saber de onde você vai começar. Então, o que que eu fiz? Coloquei como se fosse um analista nível 1 mesmo. Então, se você olhar, é só que Analyzer o Tier 1, nível 1, Level 1. E o primeiro foi o primeiro desafio. Primeiro desafio. Tá? Lá tem as categorias, que é fácil, difícil, hard, super hard. E aí você vai evoluindo dentro da plataforma. Super tranquilo. Essa é a intenção, a gente evoluir. Esse é o primeiro e beleza. Você vê que ele está todo em inglês. Importante a gente desenvolver no idioma também. Mas depois eu vou traduzir aqui com a extensãozinha do Google para ficar mais fácil. Mas é ideal que você tente fazer em inglês, até para facilidade do idioma, para ter essa facilidade com o idioma. E às vezes a tradução fica esquisito, né? Então, vamos seguindo aqui. O primeiro laboratório chama Strike. Eu vou traduzir aqui. Não, antes de traduzir, eu vou mostrar aqui, ó. Ele tem o nome, ele tem categoria, né? Então é uma análise de rede e tem as táticas, e depois você clica aqui em Mitre, vai ser direcionado para o Mitre Ataque com com os desafios, onde você pode se desenvolver lá dentro, focado nas táticas do Mitre. Você não precisa seguir também a sequência aqui. Ah, eu quero me desenvolver em tal coisa. Aí você olha lá, clica lá e vê. Depois a gente pode até chegar lá na frente e filtrar por lá. E ele coloca as ferramentas que vai ser usada nesse desafio. Aqui é o Wireshark. Tá? Legal? Para quem não conhece o que é o Wireshark, uma ferramenta, ela é open source, gratuita, ela é muito usada na área de cibersegurança e ela é ideal para analisar tipo de arquivo .pcap, é a extensão P é ponto .pcap, pcap, tá?
E o que que é, né, o ponto PCAP, já até me adiantando, a gente vai ver lá. O PCAP, ele é basicamente uma gravação de tudo que aconteceu na rede. É como se fosse uma caixa preta ali, e você consegue olhar requisições, conexões, origem, destino, o que que foi feito lá dentro, olhar pacote por pacote. Geralmente são arquivos extensos e arquivos com muita informação. A intenção não é olhar tudo, saber tudo, mas é ir de pouquinho em pouquinho, passo a passo, até evoluir para você conseguir ser um especialista em Wireshark e PCAP. Caso vocês gostarem ou quiserem, deixa um comentário em algum lugar, para que eu possa fazer a explicação do que é o Wireshark, algo focado nisso, o que é o PCAP. Mas, aí vocês colocam aí, vamos ver até onde vai. Até onde vai. Tá legal? Eu já estou aqui na plataforma. A plataforma ela é bem simples, como eu falei. Então, deixa eu já traduzir aqui para. Aí vocês vão olhando. O que que ele passa, né? Ele tem a descrição do laboratório, que já diz, né? A análise de tráfego de rede usando o Wireshark para investigar o comportamento do servidor web. Identificar a implantação, shell web, comunicação reversa e exploração de dados. É um laboratório que tem 6 perguntas. Nesse primeiro vídeo, a gente vai resolver todas, vai resolver tudo, as 6, tá? Cada pergunta tem as dicas, então é só clicar aqui e mostrar. Isso ajuda bastante para quem é iniciante. Depois, você vai ver que tem várias formas de chegar ao resultado, mas, a princípio, seguir as dicas é a melhor coisa. E, cara, se você não conseguir aqui, tem ajuda do YouTube, alguém que já fez. Pode colocar no chat GPT. Tem várias formas de aprendizado. Legal? Do lado, onde eu tô aqui, ó, abrir e terminar. É porque ele vem disponível uma VM aqui. Ele já está rolando, já tem um tempinho. Mas ele fica disponível durante 1 hora para você fazer o exercício. Em algumas situações, ele vai colocar a VM. Em algumas situações, ele vai colocar um arquivo para você baixar e analisar. Em algumas situações, eu vou colocar os dois também. Aí é cada caso um caos. Beleza? Eu já iniciei, ele poderia demorar, e já abri aqui também. Então, você vai ver essas duas abas aqui. Essas outras abinhas aqui, depois a gente discute o que que é. Mas vamos lá pro desafio. A primeira pergunta é aquilo, né? Identificar a origem geográfica do ataque facilita a implementação de medidas de bloqueio geográfico e análise da inteligência de ameaça. Primeira pergunta: de qual cidade o ataque se originou? Ou seja, a gente tem que identificar o nome da cidade de onde veio o nosso atacante aqui. Tá legal? As máquinas, eu já estou dando até um disclaimer aqui. As máquinas, eles não têm acesso à internet. Ou seja, se a gente precisar fazer alguma coisa e precise pesquisar, tem que fazer por conta própria. Aí usa o celular, usa outra aba aqui, tá legal? Então, a primeira dica aqui, ó. Observe os endereços IP de origem e destino do arquivo PICAP. Apenas um deles deve corresponder a uma entidade externa. Você identificou qual IP pode ser malicioso? Beleza. Então, a gente vai ver o PICAP, tem que achar lá o PICAP, e olhar dentro do arquivo quais são os IPs, e dentro desses IPs, quais que são o externo. Legal? Vamos aqui. Então, ele é Start Here. Tá fácil. Aí tem os artefatos e ferramentas. Vamos olhar os artefatos aqui. Bom, beleza. Aqui, ó. WebStrike Picap. Tá? No início é super fácil até de achar as coisas, tá, galera? Então, 2 cliques aqui e vai abrir. Tá carregando aqui. Tá legal? Beleza. Espero que tá muito pequeno. Vou aumentar aqui. Deixa eu aumentar. Então, assim, vamos lá. Ele pergunta lá para a gente ver quais são os IPs e quais são a origem e o destino.
você vê que tem muito log aqui, muito log. A gente nem vai olhar, nem vai entrar em questão de info, protocolos, porque depois existem outros desafios que a gente vai focar nisso. Vamos identificar quais são os IPs e quais são os nossos possíveis atacantes aqui. Então tem a origem e o destino, ele pede lá. O que eu olhei aqui, basicamente apareceu dois IPs, certo? Lá no desafio, ele fala que não tem acesso à internet. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar algum lugar que faz a pesquisa de geolocalização. E eu já deixei separado três aqui. São fáceis de usar, o mercado conhece, mas vamos começar por esse aqui, ó, ipgeolocation.io, é a própria recomendação. Aí, vamos dar uma olhadinha. Os IPs que ela coloca, que é a ferramenta, né, é o origem 117.11.88.124 e o outro, também aqui, né, que é outra origem, é o 24.49.6379. Tem várias formas de descobrir, tá? Tanto a, aqui as infos, depois a gente pode até discutir outras ferramentas, a comunicação, aqui, tá legal? E, mas vamos mais simples, origem e destino. Então nós vamos olhar a origem. A origem tem dois IPs aqui, eu separei. Eu já sei a resposta, acho que está ficando até fácil para vocês também, mas eu vou pesquisar esse 24.49 para saber o que que é. Tipo, assim, cara, eu não sei nada, eu não sei o que significa essas informações info, eu não sei o que é protocolos, eu não sei. Só sei que tem dois tipos de IP aqui e vou olhar. Legal? Eu vou começar pelo 24 e depois eu vou explicar. Eu vou colocar aqui, ó, 24 e vou dar o pesquisar, certo? Ele está falando aqui, ó, é dos Estados Unidos, de Maryland. Deixa eu usar outra plataforma aqui também, o HackTag. Target. Vou colocar aqui, ó, Maryland. State, cidade, Hagerstown. Aqui também, Hagerstown. E uma outra aqui também, que é o ipinfo.io. É legal, a gente tem várias ferramentas até para validar. Tá tudo certo. Geolocation, Hagerstown, Maryland, Estados Unidos. Por que eu comecei com ele? E porque eu sei que não é ele? A princípio, sem analisar mais além. Quando eu dei o start aqui, ele me colocou a localização. E era essa, nos Estados Unidos. Eu já sei a minha localização. Ou seja, sabendo disso, eu pensei, pô, da minha rede isso aqui. Então, tem uma outra máquina totalmente diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que que essa máquina é? Da onde que ela é? Da onde que tá vindo, né? E ela é a primeira, né? Origem. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui, dá um Enter. Opa, ó. Tianjin, Tianjin, na China. Tianjin, China. Vamos lá conferir na outra plataforma. Tianjin, Tianjin, China. E na última, Geolocation também. Tianjin, China. Perfeito. Será que é essa? Será que é essa? Vamos colocar aqui o desafio. Tá? Tianjin. Dica enviar. Congratulations. Aqui, ó. Acertamos. A geolocalização é de Tianjin. Ou seja, se você precisar fazer algum bloqueio via geolocalização, você pode colocar exatamente essa cidade. Agora vamos dar uma outra forma de analisar,
que tem mais duas aqui para identificar esses IPs, como se a gente não soubesse. Tem uma fácil também, que é você entrar em Statistics, Endpoint, e aqui, ó, em IPv4. Lembra? Quer dizer, olhando aqui, ó, se tivesse 10.000 IP aqui, ó, você ficar olhando um a um ia ser dureza. Agora, vindo em estatística, endpoint e IPv4, ele ia filtrar todos os IPs. Então, por mais linhas de log que tivesse, ele ia trazer esses dois IPs. E aí depois você faz igual nós fizemos. Escolheria eles e olharia um a um. Aqui só tem dois, fica fácil. Fica fácil de fazer. E outra forma também, que até o desafio coloca, é você filtrar, usar os filtros ali dentro, tá? E aí ele pega para filtrar o get, filtro get. Então, deixa eu copiar e colar aqui. Mas o que que acontece, né? Esse filtro get, ele, ele mostra as requisições, que são aquelas que alguém pede alguma coisa do servidor. Se você estiver estudando, tem um get, tem um post, tem um request. Aqui é a requisição o get. Então, quem mandou um get está pedindo alguma coisa. Então, ele está usando esse método para falar: ô, amigão, me dá tal coisa aí, me dá uma página, me dá uma imagem, me dá um script. Provavelmente, alguém de uma origem está pedindo algo pro nosso servidor. E usando esse filtro, ele viria aqui, ó, né? Abre filtro e dá um Enter. Ele já vai mostrar filtrado a origem e o destino. Beleza, colocaríamos lá e chegaríamos a essa conclusão. Beleza? Fiz o primeiro aqui, tá? Tá respondido, a cidade de Tianjin. E vamos para as próximas perguntas. Tá legal? Valeu. Daqui a pouquinho a gente já vai para outra ali. Beleza, vamos seguindo aqui. Vamos lá para a segunda pergunta. Vale a pena lembrar também que é uma espécie de dica. Sempre na parte aqui onde você vai pôr a resposta, vai ter um sombreado com asterisco. Aqui vai dar uma dicasinha para você escrever, para você saber que você não está viajando, é como se fosse uma sombra, assim. Pô, tem uma sequência de caractere, tem um certo esqueleto aqui. Pô, tô colocando aqui, aí vai ter tô escrevendo um texto, vai ter dois caracteres? Tem coisa errada, né? Pô, vamos lá. Então, essa segunda, o que que ele pergunta aqui, né? Qual é o agente de usuário completo do invasor? É aquilo que a gente estava conversando de tradução. Mas ele quer saber qual que é o user agent, tá? E, assim, o que que é esse tal user agent, né? Toda vez que um navegador ou uma ferramenta ele se conecta a um site, ele manda junto alguma série de informações de identificação, tá? Bem básico, assim, explicando. E uma delas é o user agent, que basicamente diz assim: oi, eu sou o Chrome no Windows, ou eu sou o Mozilla Firefox no Windows. Ah, que é Linux também, quem trabalha. Eu sou o curl no Linux, eu sou Mozilla no Linux. Enfim, ou pode ter uma coisa mais específica, se fosse um script automatizado, aí por aí vai. Tá legal? Então, olhando as dicas aqui para responder. Ele fala, ó, analisa o HTTP no PCAP e procura o User Agent. E aí depois você pode usar um filtro que a gente já usou para atribuir o método GET dentro do Hypertext Transfer Protocol, que é o HTTP que a gente usa. Tá legal? E aí lá dentro você olha o GET e vai encontrar o User Agent. Beleza, vamos fazer isso aí então. Então eu já startei a máquina aqui. Eu dei um zoom, tanto na outra quanto nessa, porque o pessoal falou que estava muito pequeno para enxergar. Então vamos lá. Tá legal. Eu abri aqui, dei dois cliques, a gente já fez e vem essas sopas de letrinha. Sem usar a dica que ela passou, que foi usar o filtro, a gente pode já chegar a algumas conclusões aqui. Bom, eu sei qual que é o IP de origem.
que é o 117.11. No protocolo HTTP, ele está fazendo um GET. Então, olhando aqui, ó, pô, pode ser o primeiro, bateu o IP, mas não é o protocolo e não tem nada a ver com GET. O segundo, não, já por eliminação, não é, porque é o nosso IP. O terceiro é do cara, do invasor, mas aí o protocolo não tem nada a ver com o que eu estou procurando, que não é HTTP, e o que é isso, né? Nem sei o que é, então vamos pro próximo. Ah, beleza, esse próximo é o IP 117.11, o método HTTP. Ah, o protocolo HTTP e o método GET. Legal. É uma coisa. Vamos. Eu cliquei aqui e ele já apareceu. Ele já veio aqui, ó. Hypertext Transfer Protocol. E é para encontrar User Agent. Batata, ó. User Agent, Mozilla, barra ponto 5, tá pequeno, né? Então, foi o que ela disse. Vamos lá. Clicar aqui, ó, com o botão direito em Follow HTTP Stream, para ver um pouco expandido. Beleza. Aqui a gente já vê a requisição por trás. E aqui, ó, User Agent, já na cara do gol. Já tem isso aqui. Copia e cola. Vamos ver se vai dar certo? Deixa eu copiar aqui. E vamos colar lá. Parece, né? Parece. Vamos enviar. Pronto. Já deu verdinho. Completo. Agora a gente vai. Nós vamos pro terceiro aqui. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. A terceira pergunta que ele faz aqui, né? Ó, precisamos determinar se alguma vulnerabilidade foi explorada. Qual é o nome do web shell malicioso que foi carregado com sucesso? Beleza. Então, talvez o invasor, quando acessou, ele conseguiu fazer o upload de algum arquivo. Isso é o que está aparecendo. Quando a gente se deparar com um web shell, a gente pode pensar que assim, um web shell é como se fosse um arquivinho, um arquivo normalmente assim, PHP ou ASP, tá? E o atacante envia algo para dentro do servidor. Parece inofensivo até. Pode ser uma imagem, um script, às vezes tem um nome sugestivo ou um nome simples, nada tão assustador. Mas por trás, a intenção dele é executar comandos direto do servidor, baixar arquivo, fazer uma conexão reversa. Então, com isso, ele está usando esse upload de arquivo para deixar uma portinha secreta para ele conseguir ir e voltar quando ele quiser. E aqui, olhando as dicas, vamos dar uma olhadinha. Ele fala aqui, ó, agora concentre-se em pacotes com HTTP post. Nós vimos o get, método get, agora vamos ver, vamos ver o post. Ele dá a dica do filtro, nós já fizemos esse filtro, só que com get, agora vamos usar o post. Encontrando, botão direito, follow, e nós olhamos a HTTP string, que é o arquivo corrido. E dentro do arquivo, ou das requisições ali, vai aparecer, ele fala, ó, observe que tem duas tentativas de upload. Duas. Tá. E dentre essas duas, qual que foi um sucesso, qual que foi um fracasso, as duas subiram, deu certo ou não, a gente vai dar uma olhadinha. O HTTP post, o método post, é quando nós fazemos requisições no site para enviar algum dado nosso, para fazer o upload de arquivo, ou responder um formulário. Quando você está fazendo isso, você está interagindo, você está fazendo um post. Então, já diz aqui, ó, método post. Tá? Beleza. Vamos dar uma olhadinha lá nos arquivos. Eu já estou com ele aberto aqui. Não tem nada diferente, eu já deixei ele aberto. Eu nem vou ficar enrolando. Eu já vou usar a dica que ele falou. Nós já usamos, então está fresco na memória. O post. Tá legal? Então, assim, ele falou que tem duas requisições para a gente dar uma olhada. Duas tentativas. Aqui então, tem três logs, linhas de log. A última eu vou desconsiderar, só de cara eu vou desconsiderar, porque é o nosso IP, 24. Então, vamos focar na primeira e na segunda. Vamos dar uma olhadinha na primeira aqui.
Botão direito, follow, HTTP, string. Vamos ver o que ele nos informa. O user agent a gente já respondeu na última. Eu vou olhando aqui, tá? Eu vou focar em algo que fale de arquivos. Aqui, então aqui já fala, ó, upload de arquivo, file name, image.php. E aí o que ele respondeu? Formato inválido. Tá? Ele não aceitou, ele recusou esse upload de arquivo. Então, por que ele recusou? Muitas vezes o servidor faz uma checagem simples para ele não aceitar qualquer arquivo. Então o servidor ele vai olhar e falar assim, eu aceito só arquivos .jpeg, .txt, .csv, e o que for ou diferente disso, eu vou recusar e eu falo, ó, formato inválido, tá certo? É isso que o servidor faz, e ele fez essa manobra de segurança. E ó, a primeira tentativa que ele fez aqui já deu inválido. Tanto que vamos preencher a resposta com image.php. Ó, você vai ver, até pela sombra aqui, ó, já dá indício que está errado. Mas vamos olhar, vamos enviar. Ele diz, ó, resposta errada. O formato da resposta é diferente. Aí, ó, vamos dar uma olhadinha, então, na outra requisição. Outra linha aqui. Então, vamos ver a segunda. O que aconteceu nessa segunda? Follow, HTTP string. Eu vou já direto, na mesma linha lá. Ó, nome, upload, cadê? Aqui, ó. Image.jpg.php. E file uploaded com sucesso. Ai, caramba, ele só mudou ele colocou um JPG aqui. O que ele fez? O que ele entendeu? Pô, o servidor ele tem uma checagem simples. Então, como é que eu vou dar um bypass ali para subir? Ele colocou um escapezinho como um formato válido. Ele poderia colocar outro tipo de formato aqui, via tentativa e erro, ele poderia colocar .csv, .txt, porque o servidor ia ler em image.jpg, beleza, JPG, eu aceito, então manda bala. E foi provavelmente o que o atacante pensou e fez. Certo? E vamos dar uma olhada aqui, ó. Não dá uma olhada não, né? Vamos validar. Vou colocar esse arquivo aqui. E com certeza ele vai aceitar. Vamos lá? Enviar. Pronto, parabéns. Deu certo. Beleza? Vamos lá para a quarta. Vamos lá, pergunta 4 agora. A gente já sabe qual foi o arquivo que o atacante subiu do servidor. A gente precisa saber aonde que ele foi parar. E essa é a pergunta 4. Qual é o diretório usado pelo site para armazenar arquivos enviados? É comum que em sites tenha um diretório já reservado para quando alguém faz o upload de um arquivo, seja imagem, PDF, qualquer coisa, já vá para lá. Isso aí é comum. O problema é que se esse diretório não tiver restrições de segurança, qualquer um pode enviar qualquer coisa, e essa qualquer coisa pode ser um script que vai fazer a execução de um código malicioso. Então precisamos descobrir qual que é esse diretório. Aqui, olhando pelas dicas, a primeira dica a gente já sabe, já usou, e não vai ser necessário, porque nós já sabemos qual é qual, qual é o arquivo, o nome do arquivo, beleza? Para quem não sabe, o nome do arquivo é esse image aqui, ó. Tá legal? Então, vamos para a segunda. A segunda é aqui, ó. Ele pede para aplicar esse filtro. Esse filtro aqui faz uma requisição URI que contenha, né, o filtro, o nome do arquivo. Então, assim, quando eu quero pesquisar, nesse, onde está esse colchetes aqui, entre aspas, né, melhor, eu coloco o nome do arquivo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, legal? Então, eu já tenho essa colinha, eu já até fiz aqui, já estou na tela do desafio, tá legal? Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. E assim, isso aqui vai mostrar
os pacotes relacionados, tá? Que contenham o nome do arquivinho, tá? Vamos lá. Eu tô meio prolixo agora, né? Tô prolixo, mas vamos lá, galera. É mais simples do que eu tô me enrolando pra falar. Vamos dar o Enter. Só vai ter uma requisição aqui, legal? E ao abrir essa requisição, a gente pode ver com mais clareza. Eu clico aqui. Então, vamos simular que aqui, ó, a requisição completa da URI é para o site shopoklahoma.com e a partir dessa barra, a gente vai ter um diretório. Temos a última informação aqui, que é o nosso arquivo, e entre ela tem reviews/upload, ou seja, dentro desse diretório aqui, desse caminho, dentro desse diretório upload, dentro do caminho /reviews/uploads, está a nossa imagem. Tá legal? Vamos ver se é isso aí mesmo que ele pede. Vamos lá. Eu tenho um Ctrl+C já separado para isso. E veja, que é bem similar, né? Barra alguma coisa, barra alguma coisa, barra. Vamos colocar aqui. Vamos dar um enviar. Pronto. Parabéns. Conseguimos responder a 4. Agora vamos lá para 5. A pergunta 5, ele quer saber qual que foi a porta que o atacante deixou aberta para ele poder fazer essa movimentação. Ele entrar, sair dentro do nosso servidor. Ele já tem o arquivo que fez upload. Então ele precisa que essa porta esteja aberta para que ele consiga entrar, sair, fazer novos uploads ou fazer uma exfiltração de dados lá de dentro. E é isso que a gente quer saber. E vamos lá. Tem algumas dicas aqui que a gente sempre seguia. Agora eu não vou seguir ao pé da letra essa daqui, mas vamos olhar lá no arquivo, sempre que ele pede, né? A parte do HTTP post, já deixei aqui. E vamos olhar essa segunda, porque foi o upload que o arquivo que deu certo. Deixa eu ver aqui. Ok. Ele fala que ele subiu um arquivo PHP. Não sei se vocês lembram, né? Dentro desse arquivo, provavelmente deva ter alguma string, provavelmente deva ter algum comando, algo do tipo, dando mais informações. Porque se ele subiu esse arquivo malicioso, um script, ele vai falar tudo o que tem que fazer lá de malicioso e provavelmente depois, ó, escape por essa porta. Siga esse caminho e vá embora. Tá legal? Como nós sabemos que foi um PHP, o, o PHP, né, o código, ele começa com esse símbolo de menor, o, a pergunta, interrogação, PHP. A gente sabe disso porque foi a extensão do arquivo que ele subiu. Então, beleza, ó, tem um enter, a gente achou um aqui, ó. E realmente é, é o nosso arquivo PHP, é a string. O que é interessante, caminhando pela string, a gente vê que depois do pipe tem essa sequência. E o que é essa sequência? É o NC, que é o NCAT, é uma ferramenta muito boa que a gente usa para essa comunicação de rede, para enviar dados ou receber também. Depois tem um IP e depois tem uma sequência de números. Esse IP é o do nosso atacante e essa sequência 8080 é a porta que ele vai escapar. Ou seja, ele está falando, ó, vá por esse caminho que é o IP, né? Encontre esse IP e entre na porta 8080 para você escapar. Chegamos nisso, identificamos que é essa porta. Tá? Tanto que se a gente já for agora aqui responder, ó, ele fala, insira uma resposta numérica, 80 80. Vamos enviar. Ah, não apareceu o congratulation, mas ficou verdinho aqui, ó. Tá certo. Beleza? Agora, vamos para 6. Vamos lá, pergunta 6. Aqui, o que que ele quer? Ele quer saber qual arquivo que o invasor tentou exfiltrar. É assim. O que que é, né? Exfiltração de dados, uma forma básica. É tirar informações de um ambiente interno e levar para fora. No caso aqui, ele está tirando do servidor e levando para o computador dele. Isso pode ser desde arquivos, bases de dados, credenciais, que pô, é um nível de gravidade absurdo, lá no máximo. E vamos ver
o que que ele tentou tirar aqui do servidor? Vamos usar algumas dicas aqui. Essa dica aqui vai ser importante pra gente. E vamos lá. Vou acessar aqui e já vou usar a dica número 2 ali, ó. Até coloquei já aqui. E o que que é isso aqui, né? É o TCP, protocolo TCP, ponto DST port. Então ele está procurando o destino na porta, recebe 8080, porque a gente descobriu na porta passada que ele deixou aberta, foi para se comunicar com a 80. Vamos dar um enter aqui. Vai aparecer um monte de coisa aqui, tá? Como é um ambiente, uma coisa mais simples, um desafio mais simples, eu não vou ficar olhando um por um, não. A intenção é ser mais simples mesmo. Mas em determinadas situações mais elaboradas, você vai ter que usar mais filtros ou olhar mais logs, tá? Vamos olhar esse primeiro aqui. Deixa eu abrir. E aqui o que que ele mostra, né? Ele mostra uma sequência de comandos em azul e a resposta em vermelho. Isso foi o que o nosso invasor fez. Então ele vai dar um who am I, perguntar quem é ele e a resposta do servidor, www. E o name-a, para saber qual que é o sistema aqui. Ah, é um Linux Ubuntu. Onde ele está? PWD, que é o Reviews Uploads. E aí ele vai indo até chegar nesse aqui, ó, que é o cat etc pswd. O que que é esse pswd? Aqui contém um arquivo, contém a lista de todos os usuários do sistema. Então ele já deu um cat para olhar aqui, para ver, e tem um monte de coisa, tem um monte de usuários aqui, certo? Terminando isso, o que que ele faz? Ele faz esse comando. Ele dá um curl, que é até uma das dicas, ó, curl -x post. O que que é isso, né? O curl, ele é uma ferramenta que permite requisições HTTP direto do terminal, direto da linha de comando ali. O -x post, o que que indica? Ele quer enviar dados via o método post, dizendo que é pro arquivo que ele quer mandar, que é esse aqui, ó. O password, mostra o caminho, password, pro servidor dele na porta 443. E é isso que ele quer fazer. Ele está tentando exfiltrar, ele está tentando mandar do servidor para o computador dele esse arquivo, o PSWD. Então, essa aqui seria uma exfiltração gravíssima, que ele está conseguindo mandar toda a lista com todos os usuários. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu só aqui, Ctrl C, e vamos ver aqui. PSWD, enviar. É isso mesmo. Laboratório concluído. Vou dar 5 estrelas aqui. Foi fácil. Vamos fechar. Uma dica final. Terminei de fazer todos as, as perguntas. Ou se eu fiquei com dúvida, eu quero ver a resposta oficial, tem sempre o passo a passo aqui, ó. Tá com o passo a passo que eu traduzir para português, mas vamos voltar. Vamos voltar para o idioma. Esse aqui, ó. Esse é o viu. Ele vai mostrar aqui, ó, a resposta oficial do laboratório. Tá legal? Pessoal, muito obrigado, você que viu até agora. Se você viu em 2x, em 5x, não tem problema. Valeu, né? É o meu primeiro vídeo. Muito obrigado. Deixa qualquer comentário aí, qualquer coisa que faça eu melhorar. Obrigadão, pessoal. Valeu. Até a próxima no desafio 2 aqui. Valeu, tamo junto.